a popularidade, né, do governo Lula passa também pelas declarações que são dadas. Não foi por acaso, né, que o governo Lula mudou de secretário de comunicação e também as estratégias de comunicação. Só que hoje, no lançamento do programa de crédito consignado, né, o presidente Lula fugiu do script. E aí que mora o perigo, sabe por quê? Porque quando ele foge do script e fala de improviso, nem sempre as declarações vão de encontro a que o governo, né, ou que pelo menos as assessorias, ou que seria interessante para o governo, nem sempre sai o que se espera. Então, esse evento contava com lideranças do Congresso, sindicalistas, representantes da área econômica, e aí é aquela história, se fugiu do script, já dá para imaginar o que aconteceu, Letícia. Se referindo à ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, Lula disse que escolheu uma mulher bonita para comandar a articulação política do governo e, assim, aproximar o executivo do legislativo. Vamos escutar esse momento que o presidente Lula falou sobre isso. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Depois a gente vai fazer os comentários a respeito das declarações. A cerimônia foi marcada também por afagos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alvo constante de críticas, né, até mesmo dentro de setores da esquerda e dentro do próprio PT. E também falar um pouco para o nosso mercado, não apenas para o mercado financeiro, para o mercado da indústria, para o mercado do comércio, para o mercado de serviço. Eu já fui presidente 2 vezes, já tive 2 ministros da Fazenda no período passado, mas eu conheço pessoalmente muitos ministros da Fazenda desse país. Conheço das pessoas mais importantes até as pessoas mais insignificantes. Eu conheço até ministro que hoje dá palpite, mas que quando era ministro a inflação era 80% ao mês. E ele hoje dá palpite na inflação de 5%. Mas eu queria falar isso porque eu tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda. Tenho a felicidade de ter um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo para Haddad, você tem que passar um pouco de charme. Você tem que... Eu falava para Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos. Você fica emocionada que nem ficou a Tassiana, deixa cair uma lágrima, não segura. Porque chorar não é um gesto de covardia, é um gesto de emoção que nem todo mundo consegue ter. Só as pessoas que têm dignidade e caráter é que podem chorar. Então, eu fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda desse país em 2 anos. Eu estava listando para trazer aqui e não quis falar de tudo, porque senão a notícia vai ser o Haddad e não o nosso programa de crédito do trabalhador. Mas nesses 2 anos, sem contar o programa Acredita, sem contar outros programas, nós já fizemos 24 ações, só para tratar de economia. E que todas elas ainda não estão totalmente funcionando, porque mudanças na política econômica levam um tempo. Leva um tempo para os bancos se adequar, como é que vão agir para fazer funcionar. Leva um tempo para que as pessoas que vão precisar desse serviço aprendam a utilizá-lo. Mas são 4 coisas extremamente importantes. E eu poderia começar só lembrando vocês da primeira medida delas, que é uma coisa sui generis que devia entrar no Guinness Book. Ou seja, o Haddad foi o companheiro que organizou a PEC da transição para que eu pudesse começar a governar esse país antes de tomar posse. É verdade que outro presidente correu para não me dar posse, mas é verdade que a gente começou a governar em novembro.
Sobrou também durante essa cerimônia até para o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Não é possível fazer reforma tributária em regime democrático. Sempre que ela é feita é em regime autoritário. E nós conseguimos fazer com a participação de todos os deputados e senadores, e nós só temos 9 senadores no Senado em 81 e só temos 70 deputados em 513, e nós fizemos isso muito por conta da competência do nosso deputado, na Câmara pelo trabalho primordial do Guimarães, esse cabeçudão do Ceará, e pelo companheiro Jacques Wagner, que é um companheiro da mais alta qualidade de negociação, além dos nossos líderes. É assim que a gente vai fazer esse país funcionar. E o presidente Lula afirmou que não quer ser um Trump ou um Milei, que segundo ele fazem bravata. Segundo o presidente, o diálogo do governo se dá num clima de serenidade. De vez em quando eu vejo muita gente, porque tem briga entre Haddad e o Rui Costa. Não, quando tiver briga entre os dois, eu sou o separador dessa briga. Eu sou o separador porque tem uma mesa redonda que eles participam. Então é o seguinte, esse processo só dá certo com muita serenidade. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei, eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer isso, eu vou não sei o que, não vou. Eu estou tranquilo, sereno, tenho um bom governo, bons ministros, bons presidentes de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas, bons amigos do povo. Por que eu há de ficar nervoso? Por que eu vou fazer bravata? Não, gente, pode ficar certo. Gente, desse jeito tá difícil de reverter popularidade, hein, Larissa? Eu não sei nem por onde começar, quer dizer, sei sim, né? Eu fiquei até pensando também como resumir principalmente esse discurso do Lula com a Gleice. Fiquei tentando pensar numa palavra polida, mas vou chamar o Lula de pelo menos ultrapassado. Bastante. Tinha tanto adjetivo melhor para usar quando ele se refere à Gleice, né? Aquela bonita deputada, aquela competente deputada, aquela guerreira deputada, tinha tanto adjetivo melhor, né? E eu penso que ok, né? Não quer seguir o script. A gente sabe que ele é muito bom de oratória e frequentemente não precisa utilizar o que está planejado, o que está escrito. Mas então que ele internalize algumas coisas que não podem ser ditas, que não podem ser faladas da forma como vem ocorrendo e como aconteceu hoje. A gente teve machismo, a gente teve esse preconceito em relação ao Nordeste, chamando o Zé Guimarães de cabeçudo. A gente teve um constrangimento público do ministro da Fazenda, quando ele fala que ele não é bom com o microfone. Então, assim, não precisava, e aí só reforça essa enxurrada de crítica que o Lula já vinha tendo, com a demissão da Anísia, inclusive, né, quando ele pedia para que ela falasse mais grosso, para que ela fosse mais agressiva na defesa do governo, era machismo lá, né? E agora isso se confirmando, confirmando não, né? Mais um dos comentários nesse bolo. Então, eu acho muito triste, como a Adriana disse, não ajuda em nada numa popularidade, nada. Vai sendo algo que a oposição se apropria. Então, o Congresso amanhã promete ser um dia bem atribulado no Congresso e tudo mais. Enfim, a oposição acaba absorvendo isso, se apropriando disso para criticar o governo, e aí não tem o que pode ser dito para defender, porque eles estão realmente reproduzindo ali um discurso que foi dito pelo presidente da República. Então, eu acho tudo muito triste, meninas. E nesse contexto, o presidente Lula não tem nem como, né, de certa forma, criticar o ex-presidente também, Jair Bolsonaro, que já foi criticado por atos ou adotar palavreado, né, que ofendesse também, por exemplo, os nordestinos. Em uma live ele até tentou explicar, né, como ele chegou a se referir, né, às pessoas do Nordeste como cabra da peste, pau de arara, cabeçudo, então como se fosse algo ok, normal e que tivesse tudo ok. Então o presidente Lula se coloca
próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele fala essas expressões ou quando ele se comporta também dessa forma. Então não tem como, né, separar o joio do trigo. Então tá todo mundo ali no mesmo bolo preconceituoso, né, de machismo, então de declarações infelizes. É importante que o governo, que a Secretaria de Comunicação, enfim, eu acho que imagino, na verdade, que eles devem estar tendo uma reunião nesse momento, porque é inevitável, tem que colocar aí pelo menos uma rédea, né, pelo menos tentar controlar esses impulsos para que o governo também assuma uma posição de liderança confiável, uma posição de respeito, pelo menos com o brasileiro. A gente falou tanto sobre misoginia, a gente falou tanto sobre o machismo, com a saída da ministra Anísia Trindade, a gente viu, né, essas questões acontecendo. A gente teve o Dia Internacional da Mulher, falamos tanto, né, sobre a violência contra a mulher, sobre a violência política, e a gente vê mais uma vez esse cenário se materializando na política, né, em que a beleza é como se fosse um sinal, ou como se fosse algo a mais para justificar a pessoa em um cargo, ou que desse para ela poderes a mais para exercer, né, tal função. É lamentável tudo isso que a gente ouviu. Eu acho que só tenho que dizer isso, e um constrangimento imenso, né, para o ministro Fernando Haddad. E não sei se vocês perceberam quando ele fala, o foco, se eu continuar falando do Haddad, o foco vai ser ele, não vai ser eu não vou ser o foco, né? Naquele momento ele estava querendo atrair, sim, a atenção para ele, até o momento que ele precisa, né, usar ali todo o vocabulário, todas as expressões, enfim, todo o seu argumento para tentar conquistar o seu eleitor novamente, e aí ele coloca, não, o foco não é o Haddad, o foco aqui sou eu. Mas aí, desse jeito, fica difícil. Eu separei alguns pontos para a gente falar, porque nesse discurso o Lula também criticou muito ali a questão da imprensa, né, falando que a inflação alta, né, o dólar alto, a questão, tudo isso é culpa da imprensa, que é a imprensa que está especulando isso. Acho que tem ali uma distorção de realidade do presidente Lula. Ele tem que parar ali de culpar a imprensa para esses péssimos resultados na economia, porque a economia ela tá ruim por dois simples motivos, porque não tem corte de gasto e porque ele não está fazendo o ajuste fiscal. O Lula foi um governo que, né, entre os seus benefícios, né, entre as suas críticas, né, críticas não, o que foi bom desse governo do Lula 1 foi justamente o ajuste fiscal que ele fez. O Lula 2 também teve o ajuste fiscal, apesar de que começou a gastar um pouco mais, o que tem sido diferente desse Lula 3, em que está se gastando muito mais. E aí um parêntese, né, por que o governo Dilma foi um desastre? Foi justamente por causa dessa gastança da Dilma, né, não teve nenhum ajuste fiscal. Então, acho que o presidente precisa parar ali. A culpa da economia não é porque a imprensa está noticiando essas coisas, a culpa ali está porque o governo não está realmente cortando gastos. Mas outro ponto, assim, sobre a questão da fala do Lula sobre o Haddad, acho que nesse ponto mostra ali uma certa maturidade entre o governo, porque é natural mesmo que ministros tenham divergências de ideias, né? O ministro da Fazenda vai ter ali divergências com o ministro da Casa Civil, que vai querer gastar mais por causa, né, para poder fazer a sua gestão, assim como o ministro da Agricultura, né, por causa dos temas, cada um vai defender seu tema. O ministro da Agricultura vai ter divergências ali com o ministro do Meio Ambiente, e cabe ali o Lula, como um grande estadista que ele fazer essa separação. E é o que difere mesmo de outros governos como do Trump e do Milley, em que a gente tem uma governança ali com base na ideologia, que a gente não ouve ali o contraditório também. Acho que essa é uma outra questão. E outro ponto que eu separei sobre essa questão que o Lula falou sobre o Trump, é esse novo perfil, né? O que me preocupa é esse novo perfil de político que se comporta ali nas redes sociais, que fala, né, faz esses embates pensando ali em cortes das redes sociais. Esse tipo de discurso não é nem um pouco moderado, né? Isso atrapalha ali para a construção de ideias. Sim, Letícia, e o que me chama a atenção desses pontos que você destacou, inclusive essa coisa da imprensa, que eu acho que as repercussões de outros temas foram tão fortes, que de fato você chama atenção para um aspecto que não foi tão comentado e que precisa sim ter destaque, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados
dele também falavam que a imprensa, que era culpa da imprensa. Então, assim, a imprensa sempre sendo utilizada como uma forma de justificar repercussões negativas, erros apontados, quedas de popularidade. Então, é algo utilizado amplamente e a gente viu isso ser usado muito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e não é a primeira vez que aparece no discurso do presidente Lula. Então, um ponto também para a gente observar se essa vai ser a estratégia também de jogar a culpa das coisas em como a imprensa noticia, em como a imprensa escreve, como a imprensa fala, enfim. É um ponto para a gente observar de agora para frente.